Graças a Deus. Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos passando aqui neste exato momento, nesta oportunidade ímpar e singular que o Senhor nos concede neste momento para poder transmitir algo do céu para todos vocês. Primeiro vídeo do canal com uma matéria bastante importante. Está comigo aqui meu amigo e companheiro, também fundador deste canal, Introdução Bíblica, que tem por objetivo transmitir com bastante exatidão a palavra do Senhor. E hoje está comigo Neymar. Meus irmãos, a paz do Senhor, graça e a paz da parte de Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos iniciando. Hoje vai ser uma lição bíblica da EBD, como dissemos anteriormente, será da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Tomaremos por base as lições da CPAD. Hoje é a lição 10 e que vamos trazer para vocês um conteúdo muito bom, um conteúdo que nos esforçamos e empenhamos para trazer para vocês aqui. Será de bastante serventia. Também quero agradecer a todos os amigos, inscritos, que se inscreveram aí no nosso vídeo de apresentação. Continue vendo, vai ser pelo menos 2 vezes a 3 vezes, né, Rafa? Por semana vai ter conteúdos para os irmãos. Quem quiser deixar aí perguntas de assuntos que vocês querem que a gente traga no canal, pode deixar. Vamos estar analisando cada pedido e vamos estar trazendo aqui estudos para vocês. Rafael? Exatamente. O propósito do canal Introdução Bíblica é levar até você os ensinamentos de Cristo. Hoje, a matéria a ser falada no canal é a antecipação da lição bíblica dominical. A lição 10, né? A lição 10. Isso. E observamos o cenário. Este trabalho é bastante fundamental para a obra de Deus. Pessoas necessitam ouvir a palavra de Deus. Lição 10, Ney. O plano de livramento e o papel de Esther. Vamos estar passando para vocês um conteúdo aqui com algumas informações complementares dessa lição. Estudem e ouvem e aplicam na escola dominical, que será no próximo domingo, dia 8 de setembro de 2024. Temos o texto áureo da lição. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Ô Rafael, então, quando nós deparamos com esse texto áureo, em uma lição como esta aqui, um complemento para vocês aí, destacamos aqui o verbo esperar. Quando nós falamos de esperar, no contexto de Isaías 64, dá-se a entender de confiar. Aquele que confia. E vemos que o fato de confiar em Deus faz com que Deus trabalhe para nós. Olha que coisa interessante, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, este esperar aqui está condicionado à minha fé, à minha confiança, à minha esperança
Então vocês já colocam um ponto aí que o esperar é aquele que espera em Deus. Salmo 40, por exemplo. Salmo bastante. O salmista foi sábio em suas palavras no quesito de entregar a sua vida de forma íntegra a Deus e que, independente do cenário, ele sabia que esperar em Deus é fundamental. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o esperar é depositar sua confiança em Deus. É um ponto aí que vocês podem destacar, já no texto áureo, né, da lição. É o plano de livramento e o papel de Esther. E o autor aqui já traz esse texto bem interessante. Vocês anotam aí Salmo 40, é uma referência bíblica. Também Salmo 130, também é uma referência boa que não está aqui na lição. O autor, Ney, da revista, bastante inteligente, soube escolher um texto áureo que abrange todo o cenário que Esther e o seu povo estavam vivenciando. Se nós observarmos no hebraico, esperar é uma palavra shaka, é um verbo com seus significados bastante abrangente, a qual o Senhor mencionou: esperar, aguardar, esperar por algo, né? No contexto bíblico, Ney, a espera nem sempre envolve simplesmente um ato de aguardar, possivelmente, mas muitas vezes está ligada à expectativa ativa e à confiança em Deus. A ideia de esperar por algo com anseio também é evidenciada em diversas passagens das Escrituras, como o Salmo 130, verso 5, onde se diz: espero no Senhor com ansiedade, a minha alma o espera, e espero na sua palavra. A espera, Neymar, portanto, pode ser vista não apenas como uma ação de paciência, mas também como um ato de fé e esperança. Então tudo isso aí está relacionado à espera. Mas o importante é que ele se inclinou para o salmista. É a reação de Deus mediante a nossa ação. Se nós somos um pouco mais abrangente aqui, vamos colocar muito então para não ter um vídeo muito amplo, muito grande, tá? Mas vamos lá. Tem uma passagem bíblica que mostra muitas vezes a ação do homem e a reação de Deus. Por exemplo, aquele que lembra do Senhor. Por exemplo, lembrar, né? Lembrar. Você traz a lembrança, mas muitas vezes, inclusive em Eclesiastes 12, quando fala lembra-te do teu Criador, é lembrar de Deus, dá alusão à minha ação na terra, de cada escolha eu entender que Deus vai fazer algo por mim, ou seja, eu vou escolher deixar na mão de Deus, eu vou lembrar de Deus na minha decisão. É uma virtude de esperar. A virtude de esperar é você lembrar que Deus suprirá as tuas necessidades. É uma virtude. Você vai lembrar do Senhor e Deus vai lembrar de você. É uma reação do céu a uma ação da terra. Amigos e companheiros, irmãos em Cristo, nossa forma de debater a lição vai ser bem dinâmica. Primeiro vídeo. Nos próximos vídeos nós já estamos fazendo, compramos, fizemos pedido de quadros, acessórios para trazer bem profissional para vocês, viu? Fica conosco aí. A nossa leitura em classe está em Esther, capítulo 4, versículo 5 ao 17, e no capítulo 5, versículo 1 ao 3, 7 e 8. Não vamos ler para ganhar tempo. Prossiga, Rafa. Introdução. Introdução. Nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu
e Esté, em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. O decreto estava assinado. E o decreto do rei não podia revogar. No momento que o rei selava com seu anel, ele estava dando a sua palavra. Ele era rei, autoridade maior, suprema. Mas estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. 127 províncias. Já estava alarmado que o povo iria desaparecer. Havia uma trama. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Sob, não Debaixo, sobre. Debaixo. É sob. Sob, embaixo dele. Sobre, em cima dele. Isso. Então ele estava sob, embaixo da direção de Deus. Muitas das vezes dá errado na sua vida porque você está querendo ser sobre, mas nós somos dependentes. Então nós estamos sob, embaixo dele, embaixo da orientação divina dele. Palavra-chave, livramento. Muito bem. O livro de Esté tem 10 capítulos. 10 capítulos. São aproximadamente aí 167 versículos. 167. Então, na nossa tradução, né? Na nossa versão. Então, no livro de Esté, há muitas pessoas, muitos eruditos que queriam excluir até Esté do canon. Por quê? Pela ausência da pronúncia do nome de Deus, um livro grande aparentemente, mas aonde não é mencionado o nome de Deus. E outra, no Novo Testamento não tem uma referência acerca deste livro maravilhoso. Veja bem, só que o fato de não aparecer o nome Deus não significa que Deus não está presente. A palavra-chave que foi falada aqui na introdução é livramento. E o livramento se deu em questão de estar sob a direção, embaixo, a direção de Deus. E Deus livra todo aquele povo que estava debaixo também de um plano maligno de Amã. Amã tipifica o diabo neste livro. Amã muitas vezes tipifica o diabo nas suas características neste livro. Mardoqueu, nós vamos ver, quem estuda o livro de Esté desde as lições primeiras aqui, vai ver que Mardoqueu tipifica aquele que intercede. Que interessante, né? Intercessor. Amã é o acusador, é o caluniador. E Deus é quem livra aqueles que nele espera, porque está sob a condição, sob a direção de Deus, demonstra que você está sob os cuidados dele, nas mãos dele, e aguarda pelo livramento dele. Vamos prosseguir. Amém. Cristão. O perigoso plano e o temor de Esté. O perigoso plano, um plano maligno, que nós vamos mencionar no meio deste vídeo qual é o plano maligno. Mas o temor de Esté, temor no hebraico não é medo, né? Temor no hebraico não é anseio, não, é respeito. Temor está relacionado a respeito. Amém. Buscar um lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento, lamentar.
indagar por algo, não aceitar aquela situação. Mardoqueu, do palácio, Esté soube da crítica situação do primo, né? Primo, Esté, Mardoqueu, primo, e compadeceu, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupa para vestir Mardoqueu, que se recusou. Esté precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esté. Seus sentimentos eram sinceros, assim como o de todos os judeus da província, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que se passava. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Paulo disse em Romanos 12:15. Enxergamos dentro desse texto subsídios importantes. Já começa com Esté. Esté foi o nome dado a ela. Esté é um nome persa, significa estrela. Mas o nome original de Esté está relacionado a Radassa, que significa fragrância. Então, o nome original da personagem Esté não é Esté. Esté foi um nome persa, atribuído a ela, relacionado à estrela, astros. Mas o nome de origem original de Esté é Radassa, que significa fragrância. Então aqui, Mardoqueu, Neymar, está em uma situação constrangedora pela situação que ele estava vivenciando. Porque Esté estava no palácio. Correto. Longe daquela situação. Mardoqueu estava vivenciando aquela situação traumática, caótica para a sua fé. Ô, Rafa, um ponto importante aqui também é: Esté precisava saber o que estava acontecendo. Por que Mardoqueu não aceitou as vestes? O que aconteceu? Mardoqueu, quando ficou sabendo do plano de Amã, ele viu a malícia que tinha o plano de Amã. Ele viu o quão era demoníaco Mistério. o plano de Amã. E Mardoqueu se rasgou suas vestes e ficou de saco. E a Bíblia fala que ele rasga as vestes, fica vestido de saco e se deita nas cinzas, demonstrando totalmente humildade e demonstrando naquela atitude para que o rei visse, os povos vissem e mudasse esse decreto. Porque o decreto que Amã trazia assinado com o anel do rei, o rei deu para Amã o anel, vai lá, tá feito. Amã, movido pelo ódio, movido pela vingança, movido por questões pessoais, Amã mente para o rei e diz que o povo judeu, inclusive Mardoqueu, seguiu uma lei que não era a lei que o rei ensinava. Não era o decreto do rei. Era uma rebeldia. E outra coisa, além de tudo, Amã, Rafa, ofereceu ciclos de prata para o rei em prol do rei entrar em vigor contra os judeus. Olha que coisa, olha que plano maligno. Mostrar para o rei que a autoridade dele está sendo mexida, igualmente fizeram com Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Igualmente, a mesma coisa. O mesmo diabo que usou aqueles homens lá, usou Amã aqui. Mostrar que a autoridade dele está sendo ofuscada e ainda recompensá-lo para ele recuperar a autoridade. Que maligno esse plano. E o rei achou legal. Movido ali naquele momento.
Achou interessante. E Amã vai e faz esse plano. Mardoqueu fica sabendo porque foram a cavalos em uma velocidade rápida nas 126, 127 províncias. O Muito grande. inimigo, quando quer acabar, ele tem pressa. O inimigo, quando ele quer acabar com o projeto de Deus, ele tem pressa. Olha aí. Na época, o veículo ou a forma mais rápida de levar uma mensagem era através de cavalo. Uhum. Não tinha carros. Então o diabo interviu naquela situação. Eu preciso de um meio mais rápido para que a mensagem seja levada. Que mensagem? Destruição. A mensagem de destruição. A mensagem de morte. Morte. Amã, Mardoqueu, Mardocai, né? Vindo de Marduk, também era o nome persa. O nome persa. O que acontece? Mardoqueu se rasga rasga suas vestes, fica de saco, deita na cinza, a mesma atitude que Acabe tomou quando teve uma sentença de morte, na qual foi o próprio Deus que deu, e por causa dessa atitude Deus revogou. Cabe um ponto para vocês aí. Mardoqueu ou Mordecai em hebraico, né? Um personagem bíblico que surge no livro de Esther, todos nós sabemos. O seu nome é derivado da palavra Marduk, ou seja, está relacionado a uma divindade mesopotâmica. Isso. Então, o diabo criou o cenário. Exatamente. Aí ele se rasga para quê? Para que essa sentença seja eliminada, para chamar a atenção do rei. Esther não sabia deste plano. Neste momento, Esther queria saber por que o seu primo, por que Mardoqueu, ele se fez, ele rasgou as vestes, qual era a intenção dele. Aí depois nós vamos prosseguir aqui, mostrando que Mardoqueu não ficou parado quando o plano do inimigo era acabar. É um ponto que eu vou te dar aqui, uma lição pessoal. Não se contente com o plano do inimigo de acabar com o seu ministério. Você é professor de escola dominical, você é um líder, você é um estudante, tem chamada, tem vocação. Não fique parado quando o plano do inimigo é te destruir. Lembra, você está sob direção de Deus. É necessário agir. Tem determinadas vezes, Rafa, que nós temos que agir. Nós temos que demonstrar quem somos, para que fomos chamados, o que vamos fazer, né? Se agarra nessa palavra, nesse ponto aqui, e assim como Mardoqueu, não fique parado. Tome uma atitude, mesmo que para alguns pareça ser loucura, mas Deus sabe todas as coisas. Ney, o comentarista, em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Então há momentos, irmãos, que dependente da situação, você não pode se entregar ao cenário que você pode estar vivenciando. Olha aí. Tá Número 2 da lição é um obstáculo real. Um obstáculo real. Pode ver. Por intermédio de ataque, alguns dizem, né? Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Mas havia um grande obstáculo. Esther respondeu Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. Olha só, a sentença era morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Aleluia. Eu senti até a graça de Deus aqui. É segura. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. Olha que interessante. Eu vou comentar um pedaço e Rafa comenta aqui. Esther agora entendeu sobre o que estava acontecendo. Por que Mardoqueu estava agindo daquela forma.
Porque ela entendeu que Amã estava movido, estava com autoridade, com a carta assinada, para destruir o povo. Eu até disse aqui que Amã estava sendo levado por um objetivo pessoal, por uma causa pessoal. Porque, primeiro, Amã, aqui no livro de Esther diz que Amã ele era descendente de Agat, que é dos Amalequitas. Os amalequitas. Amã veio de origem dos Amalequitas. E quem entende de Bíblia, sabe a história bíblica, os Amalequitas muitas vezes foram Quase inimigos, sempre, né? quase sempre inimigos de Israel. Muitas batalhas eles perderam para Israel, muitas. Então, Amã trazia na sua descendência um histórico de derrotas. Os amalequitas também eram um povo inimigo de Israel que vivia na zona sul da terra prometida e no deserto do Sinai. Eles eram descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Por causa da sua maldade, Deus o ordenou a destruição dos amalequitas. Olha aí, tá vendo? Então, Deus, olha só, Deus já interveio muitas vezes. Ó Deus aparecendo, mesmo sem aparecer o nome de Deus no livro de Esther. Ó Deus intervindo na história. Veio Amã, que é descendente dos Amalequitas, que já trazia um histórico de derrotas, na qual eles traziam planos como esse, de destruir o povo de Israel, o povo judeu. E Amã aqui, mais uma vez, está movido por causa pessoal. A primeira causa pessoal de Amã, anota aí para vocês. Primeira causa pessoal de Amã, descendente dos Amalequitas, povo que já sofreu muitas derrotas para os judeus, traumatizado. para os israelitas, já estava traumatizado. Segundo objetivo de Amã, Amã era um dos maiorais estabelecido por Assuero, e Mardoqueu nunca se inclinou para Amã. Por quê? Porque ele só entende que ele só deve inclinar e adorar o Deus Todo-Poderoso. Desde criança já tinha em mente, o judeu quando nasce é ensinado, não se adora outro ou não se curve. Amã ficou indignado pelo motivo de que todo momento a Bíblia Sagrada faz questão de informar que quando ele passava no pátio, Mardoqueu permanecia da mesma forma. Os demais se ajoelhavam, os demais bajulavam, os demais elogiavam Amã, principal do rei, chefe do rei, se curvava, né? Mas Mardoqueu, do jeito que estava, ficava parado. Olha só, tá vendo? E por causa desses motivos ele não queria só destruir Mardoqueu. Queria destruir todo o povo judeu, aonde tivesse um judeu. Veja bem, então, Esther decide tomar uma atitude, e essa atitude de Esther, Rafa, poderia levar à morte. Fala aí. Poderia levar à morte. Fala aí, Rafa. No momento que Esther ouve, pelo fato também dela ser esposa, está ali relacionado com o rei Assuero, não tinha uma total liberdade como muitas pessoas pensam nos dias de hoje. A esposa de fulano de tal tem liberdade para poder chegar não podemos esquecer, era esposa, mas o esposo dela era o rei, era uma autoridade maior, era uma autoridade suprema. Esther correu o risco de vida, de entrar na presença do rei por uma causa. Por esta causa, me coloco de joelhos. Sabe? Esther olhou a situação, enquanto ela estava sabendo, Ney, e enquanto ela estava vendo Mardoqueu de longe, ela não sabia da situação. Mas quando ela conheceu o motivo, quando ela conheceu a situação, o motivo da preocupação de Mardoqueu ou Mordecai, ela achou que aquela causa merecia uma intercessão. Se arriscar. Se arriscar. O detalhe é que Esther
fazia parte daquela lista da matança. Que interessante, hein? Ela estava na lista para ser morta, Era parte porque de ela Israel, era da descendência judaica. judaica. Ela estava relacionada para morrer. Estava escrita, Tudo premeditado por Amã. tudo premeditado, tudo articulado pela pessoa de Amã e pelo mal que estava entrelado em seu coração. Amã não estava só. Muito bom. Amã estava sendo guiado por uma autoridade no mundo espiritual das trevas, maligna. O propósito de Amã não era simplesmente só Mardoqueu. Há um plano que nós vamos desvendar. Que interessante. Há um plano. Mas antes do plano, Esther se colocou na presença do rei. Como ela chegou lá? Se ajoelhou, se prostrou ao Se rei, prostrou ao rei. correndo risco de vida. E o detalhe é que qualquer pessoa que chegasse ao rei, ele só tinha dois fundamentos, duas escolhas a se fazer. Quem chegasse diante do rei, a primeira é morrer e a segunda é ter o livramento. Mas a maioria morria. Se a gente fosse colocar aqui, classificar em uma porcentagem, era 1 para 1000. A chance de Esther sair viva da presença do rei ali, naquele momento, naquele lugar, era quase nula. Até porque creio que fazia parte do plano de Amã. Esther ir lá no rei e o rei exercer, não levantar o cetro para ela morrer. Que era atingir Esther, é o que você falou. Veja bem, só que o rei estende o cetro. É o que nós falamos. Esther não foi sozinha ver o rei. Não foi sozinha. Nós não tomamos decisões sozinha. Quem espera e quem está debaixo da mão de Deus nunca está só. Nunca estava só. Tinha uma entidade que acompanhava Amã? Tinha. Mas o Deus que é maior do que o que está no mundo acompanhava Esther. O rei não foi natural, Rafa. Não era natural. Não foi natural levantar o cedro. Mas, levantar o cedro. Não foi natural ele levantar o cajado mostrando que Esther podia falar. Porque quando ele levanta para Esther e aponta para ela, está demonstrando para ela, ó, você vai viver. Você verdade. Não vai morrer, você vive. Você vive. E esse fato de você viver agora eu vou poder te ouvir. O plano do inimigo era matar, mas Deus levantou, você vive. Então, Esther, aqui debaixo da direção de Deus, ela foi até o rei, e o rei, movido aqui nesse momento que eu creio que não foi natural, ele deu a autoridade para Esther falar, transmitiu para ela o poder da palavra. Autorismo e morte. Rafa. 3. Autorismo e morte. Autoritarismo, isso. E morte. E morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C. Lembramos aos irmãos que no Antigo Testamento os anos eram decrescentes. Então algumas pessoas têm essa dificuldade de sempre se deparar com números que não, pela lógica nossa, vivemos, não tem assim, uma lógica, mas é porque no Antigo Testamento os anos eram sempre decrescentes. 465 a.C., 8 anos depois do episódio narrado no livro de Esther. 2 de seus guardas, aliás, já havia tramado sua morte anos antes. Esther 3, 21. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. Decisões autoritárias produzem
muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas. É muito comum. Não é nada espetacular. Fora da... É comum ditadores terem mortes trágicas. Porque aquelas autoridades autoritárias sempre se opor. No momento é gozo, alegria, tranquilo. Mas aquele que está sendo escravizado pelaquela palavra autoritária vai criando aquela mágoa. E em uma oportunidade que a pessoa tiver, ela trama a morte. É muito comum ditadores terem sua morte trágica. Por vezes nas mãos do exército súdito. Por vezes nas mãos de seus ex-súditos. Como eu disse, sempre acontece. Como aconteceu na história recente com o ditador Líbio Muammar Gaddafi, 1942 a 2011. A mansidão nos livra de muitos infortúnios. Provérbios 15:1. E quando atacados, Deus é a nossa defesa. Amém. A chave aqui. E quando atacado, Deus é a nossa defesa. Números 12, 3, 10, Êxodo 23, 22, Salmo 5, verso 11. E quando atacados, Deus é a nossa defesa. Observando essa lição, né, Marcos? Encontramos nela uma história narrada, conhecida, um plano maligno. Faltar-me a tempo aqui para poder falar acerca deste plano, mas tudo isso aqui, uma decisão pessoal, como se diz hoje, né, uma rincha pessoal, mas Amã tinha algo contra Mardoqueu pessoal. Mas o diabo pegou aquela situação para inflamar no coração de Amã de que Mardoqueu era inimigo, que Mardoqueu não prestava e que a sua descendência também não prestava, a sua linhagem, os seus antepassados. Então, rei, se tem alguma coisa ruim no reinado, a culpa é deste povo, a culpa é desta nação. Então, o plano de Amã era maligno. Se nós observarmos, James Swega, ele relata que o plano de Amã é amparado pelo diabo para intervir ou mexer na linhagem que possivelmente iria chegar ao nosso Cristo. Se nós observarmos Gênesis 3:15, se não me falha a memória, Cristo olha para Deus, olha para o homem, vai viver do suor. Olha para a mulher, você tem dores de parto, mas multiplicarei as suas dores de parto. E olha para a serpente, né, e dá a sua sentença. Mas no mundo espiritual, ele libera a profecia. Da semente desta vai nascer um, que você pode até ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Então, se nós olhar no cenário 3 referências, nós poderíamos destacar aqui 3 tentativas do diabo para proibir o nascimento de Cristo. 3 tentativas do diabo para proibir o nascimento de Cristo. Primeira tentativa, segundo James Swega, Gênesis capítulo 6, naquela situação ali da corrupção da humanidade. Segunda tentativa, segundo James Swega, está relacionada ao livro de Esther, quando Mardoqueu, Amã planeja a matança de todos os judeus que ali estavam. E a terceira tentativa, lá, quando Herodes vai tentar matar a Cristo. Mas o livro de Esther está relacionado como
a segunda tentativa do diabo para proibir o nascimento de Cristo, né, Marcos? Acabar com todos os judeus. Acabar com todos os judeus. Olha aqui profundo. Uma pergunta só para Faz você, aí. para a gente ir para o final, para você. A rincha era Amã contra quem? Judeus. Mardoqueu. Mas ele criou a situação contra todos os judeus. Contra todos. A rincha não era com Mardoqueu? Não, vamos levar Mardoqueu para a forca. O plano ardioso estava muito mais abrangente. Olha que interessante, igual falando, né? Na forma da gente falar da lição é assim, é dinâmica. A gente não está combinando palavras aqui não foi combinado palavras aqui não. Como nós apresentamos aqui, somos estudiosos, apaixonados da Bíblia, apaixonados por leitura, fazemos teologia, né? E já estamos caminhando, já finalizando. O que acontece? Veja bem, olha que interessante. Rafael falou aqui, o plano por trás do diabo disso aí, de acabar também com a vinda daquele que feriria a cabeça. O diabo, depois de Gênesis 3,15, nunca ele se perturbava. Que interessante, viu? Primeira tentativa, segunda tentativa. 6, primeira tentativa. Ali onde há uma divergência que não cabe ao nosso campo hoje. Né? Mas ali tem um conflito. Um dia a gente traz aqui esse filhos de Deus. Ou os filhos dos homens. E as filhas dos homens. Muito bem. Os dois aqui, Rafa. Vamos resumir, né? Mardoqueu convence Esté. Esté apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Tem essa parte aí, eu nem sabia. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada para o açoeiro. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esté. Pediu que dissessem a ela que não confiassem em sua posição, por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Se Esté não dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu intercedeu a Esté, nós falamos que Mardoqueu é intercessor, e ela intercedeu ao rei. Mardoqueu confiava que a província divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento, de outra parte, virá. Revela que Mardoqueu confiava em Deus, acima de tudo. Quando supervalorizamos as pessoas, por mais importante que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fazemos delas nossos ídolos, que Deus abomina todo tipo de idolatria. Vamos lá. Uma parte aqui que não está na lição. Nessa parte aqui, o complemento. É contemporâneo ali de Esté. Quando essa personagem Esté aqui estava nos dias dela, viva, fazia parte desse livro aqui, que foi escrito esse livro, os judeus não eram mais cativos. Viviam na Pérsia, né, sob a direção de Assuero, porém não eram cativos. Já havia dada a ordem por Ciro de liberdade. Ciro, rei da Pérsia. Veja bem, uma leva já tinha saído ao comando de Esdras. Uma leva já tinha saído ao comando de Neemias. Esdras era o sacerdote que implementava a lei. Ageu, escriba. Ageu era o profeta que pregava sobre a necessidade do povo investir na casa de Deus. Que as pessoas eram muito preocupadas com as suas casas e estavam esquecendo de edificar o templo. Juntamente com Zorobabel, toda aquela leva ali, Ageu, Esdras, Neemias, responsável por edificar os muros e as portas. Todos esses trabalhos. E enquanto Amã, com seu plano maligno, queria exterminar todas essas pessoas que estavam se edificando
e sendo edificadas, preocupadas com algumas coisas. Amã, num cenário aqui que era movido pelo ódio da vingança, pelo ódio da inveja, queria acabar com tudo isso aí. Mas lá no palácio, lá na cidade de Suzã, tinha lá Mardoqueu, enviado por Deus, sob a direção de Deus, intercedendo com Esté, e Esté intercedendo ao rei pelo povo. É só um conteúdo ali, né, os contemporâneos ali. Boa. Vamos lá, para os dois. 2. Primeiro Deus, depois o homem. Esté convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus. Clamar no hebraico é gritar em voz alta. Clamar, Esté. Clamar, gritar no hebraico em voz alta. Às vezes até com choro, né? Às vezes amparado pelo choro. Clamar a Deus. Para que dirigisse dessa graça diante do rei. Dirigisse e lhe desse graça diante do rei. O rei tinha que achar graça. Era esposo, mas havia ali um protocolo a ser seguido. Uhum. Em sua resposta, Mardoqueu, ou Mordecai, pediu que juntasse todos os judeus de Suzã e jejuassem por ela durante 3 dias. O nome de Deus não aparece aqui. Irmão Rafael, mas qual é a palavra, qual é a situação mais espiritual dentro do livro de Esté? A parte mais espiritual está aqui, jejum. Não tem o nome de Deus. Algo que relaciona a Deus, a sua presença, está relacionada na palavra jejum. Esté convocou que todos aqueles que estavam em Suzã jejuassem por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que a assistiam no palácio. Jejum lá em Suzã e jejum no palácio. O jejum é algo fundamental. Começou no Gênesis. Jesus veio e permaneceu. É fundamental o jejum. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso cotidiano da vida. Antes de Esté procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Lucas 18:8. Inspirados no ateísmo, rejeita e nega as realidades espirituais e vê o homem como o Senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Tiago 4:13-16. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Tem um dono. Veio de algo maligna. Segundo Jeremias lá 17:8, primeiro Deus, depois do homem. Cabe certinho. Jeremias 17, ali dos 6 a seguir. Vai ter 2 realidades. Uma realidade para quem confia na sua força, quem confia em si. Aqui diz aqui ateístas que negam a existência da força de Deus, do poder de Deus. E passa a confiar nele. nele próprio. Ele vai ser o que, segundo Jeremias? Amaldiçoado, maldito. Vai viver em maldição. Vai viver como se ele estivesse por cima. Mas a outra realidade é quem coloca primeiro Deus. Porque quem coloca em Deus aí será como as árvores junto aos rios.
e que suas raízes encontram água e suas folhas permanecem verdes. Mesmo em dias quentes, ela consegue ter suprimento necessário para continuar existindo. É isso que o autor aqui leva. Confiar primeiro em Deus e depois o homem. Porque também ninguém faz nada só, né? Nada. Foi dito aqui, nós não agimos só. Muitas vezes você precisa de intervenção. O jejum não foi só Esther. O jejum foi Esther e todas as moças e todo o povo. Jejuou. Jesus disse em certa vez, os discípulos chegaram ao mestre, nós tem pessoas que nós não conseguimos expulsar demônios. Mas aí Jesus falou o que, Rafa? Há certos demônios que saem com jejum e oração. Então, o jejum é um revestimento maior para que você consiga coisas também mais difíceis, maiores. Ney, 3. 3. Confiar em Deus não tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Falamos isso aqui. A chance era mínima. Por isso, mesmo confiando, Esther estava disposta a morrer. Pereço. Décadas 4, antes... Esther 4:16. isso. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Daniel, lá quando vai falar dos jovens que nos circunvaram. Em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Jó, capítulo 2, versículo 10. Deixa eu te falar uma coisa. Você só é vaso de honra enquanto o Espírito Santo está em você. Enquanto habita em nós. Porque num dia que nós entendemos que a nossa honra não vem de Deus e vem do que nós somos, do nosso poder, do nosso conhecimento, do nosso grau financeiro, na sociedade, nosso vaso é de barro trincado. Racha, 3. quebra. O plano, para finalizar, o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Era a forma de se aproximar. Era marido, mas os irmãos estão vendo O cuidado. Terceiro e último, né? É o tópico final agora. Tópico final. Prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele, como disse o professor Neymar, quando a visse, ou vida ou morte. Era um grande desafio. Por isso, Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar o nosso futuro. Provérbios 19:2. Mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. 1 Samuel 25:18. Por outro lado, imprudência e precipitações podem levar a prejuízo irreparáveis. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola ela destrói pelas suas próprias mãos. Uma pontuação aqui também, não fala aqui, mas coisa rápida. É a filha de Caleb, mulher de um juiz. Axa. Veja bem, significa adornada, né? Aquela que traz adorno. Axa
também usa essa virtude de mulher sábia. Era mulher de um juiz em Israel, filha de um homem que, juntamente com Josué, foram os únicos a entender que Deus seria com eles e que daria os inimigos nas mãos. Axa recebe de Caleb uma porção seca, uma terra aonde não tinha água, Rafa, bem pouquíssimo. O que Axa faz? Ali movida ali com o Otiniel ali, ela pede permissão para o Otiniel para ir até o pai dela e chega ao pai dela e fala: pai, eu te peço que o senhor me dê também terras que contêm águas, me dê também das partes superiores e não só as inferiores. É uma característica de uma mulher sábia, né? Os filhos de Zelofeade, mulheres sábias. Isso aí. Entendendo o cedro. Já falamos sobre isso, vai ser só um resumo, viu? Assentado em seu trono, Assuero viu Esté e estendeu para ela seu cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou na ponta do cedro, cumprindo o protocolo legal como era incomum. Alguém se apresentar diante do rei, sem ter sido chamado. Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. O que é que tens? A rainha Esté, ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. Herodes usou a mesma expressão, Marcos 6, 21 a 23. Em outro momento, agora a gente já está com um tempo mais corrido para o vídeo não ficar muito extenso, mas era incomum que alguém não falasse, chegasse assim de surpresa, né? Mas para Assuero era surpresa, mas para Estela já vinha orando e buscando a Deus. Por isso. Verdade. Vai, 3, para encerrar. Em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permite dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela, apenas o convidou, uma coisa de cada vez, né? Um banquete, junto com o próprio Amã. Amã estava no banquete. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esther convida Assuero e Amã para o outro banquete no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. Olha só. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Esther, Desculpa, irmão. primeiro banquete, segundo banquete, Esther agiu com cautela. Uma mulher sábia, ela age com cautela. No momento certo, Deus trouxe a providência. Os desígnios de Deus são perfeitos. Perfeitos. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. E mudou o curso da história. Podemos aqui antecipar que a forca que Amã o fizera para Mardoqueu, o próprio foi morto nela, enforcado. Amã e os seus 10 filhos. Que com certeza vai ter mais. Vai ter mais continuidade. Mas é porque o autor aqui já traz a nosso entendimento que uma noite decisiva mudaria o curso da história. O povo estava em direção à catástrofe, mas através do jejum da mulher sábia, do seu primo Mordecai, Deus agiu. Deus não mencionou o seu nome no livro de Esther. Deus agiu em Esther. Não, mas o controle de Deus estava visível no livro de Esther. Quando você abre o livro de Esther, você lê o primeiro capítulo, você já percebe que está algo sobrenatural naquele livro
naquele contexto, naquela história. Exatamente. Então, para concluir, né? Devemos confiar em Deus e depender dele, para que Deus age e manifeste em todas as áreas da nossa vida. É o que o autor escreve aqui. Hoje nós vamos finalizar agora nossa aula, nosso estudo. Essa foi a lição 10. Próxima lição será a lição 11. Também na quinta-feira vamos estar postando a lição 11. Vocês sigam aí. Quem nos segue, siga. Nos ajude. Nos ajude a esse canal alcançar muitas vidas. Muitas pessoas interessadas em estudar a Bíblia. Não é só de lição bíblica esse canal. Esse canal é introdução bíblica. É assuntos concernentes à Bíblia. Então, nos ajude aí, compartilha, né, Rafael? Assim, ativa o sininho. Se você gostou dessa aula, volte na próxima. Se você não gostou dessa, volte na próxima que nós vamos melhorar. Coloca aí alguma coisa